Investidor V4 Company, bem-vindo a mais um episódio do podcast The Partnership by V4, o podcast que entrevista os melhores investidores da V4 Company. Eu sou Jonathan Baumgarten, VP de Pessoas da V4 Company, olho para todos os investidores da rede. Time de People cuida, ajuda vocês a se cuidarem. Se vocês tiverem qualquer tipo de problema, não hesitem em me buscar, me achem na agenda, jonathan.baumgarten, eu sei que é o sobrenome mais ou menos complexo, mas vocês vão me achar, Jonathan com TH. O meu Instagram também, @jpbaumgarten. É um prazer estar falando com vocês hoje, né? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei quando você está ouvindo. Hoje é uma tarde de sábado. Tenho aqui o prazer de ter comigo alguém que é referência na rede. Ele vem da maior unidade da rede, atualmente, uma unidade que é exemplo para todo mundo, e nós temos ele, Lucas Mazei. Uma salva de palmas para Lucas Mazei. Bate palma, Rode. Olha aí, ó, todo mundo batendo palma, recebendo Lucas Mazei conosco. Muito bom de ter aqui, Lucas. O prazer é meu. Cara de tecnologia. Então, os tech guys que estão nos assistindo agora, que vão nos ouvir, nós vamos acompanhar e entender qual foi a jornada do Lucas, o que ele fez, como ele chegou aqui. Vamos entender quem é Lucas, do que ele gosta ou não gosta de fazer, para gerar conexão, para que vocês e eu e todo mundo que está nos assistindo se inspire. Tá bom? Lucas, como é que você tá? Muito bem, cara. Hoje foi um dia aí corrido, né? A gente estava junto corrido ali até agora, mas perfeitamente bem, graças a Deus. Perfeito. Muito bom te receber aqui. Lucas, eu conheço algumas coisas sobre você e eu sei que o nosso público que está nos olhando lá, ele não conhece muito quem é Lucas Mazei, com exceção do pessoal da Colicô, que eu tenho certeza aí que, troca muito contigo. Vamos lá, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para ser pergunta de abertura. Quem é Lucas Mazei, sem você falar o que você faz? Lucas Mazei, eu, né? Exatamente. Cara, é o maluco da tecnologia. Pra ser bem sincero, a mais fácil de todas. O cara que gosta de robótica, eu mexo com computadores desde pequeno, então é o que eu sempre fiz. O filho do Márcio dos Esportes e da Débora, o neto do Seu Bahia, o cara que veio lá de Colíder, uma cidade de 30 mil habitantes, lá no norte do Mato Grosso, e que gosta muito de esportes, gosta muito de tech, e é isso, que basicamente. Legal, que legal. O mais velho de 2 irmãos também. O mais velho de 2 irmãos? 3 irmãos. Quer dizer, 3 irmãos? 2 mais novos. 2 mais novos. Olha aí, o mais velho responsável, o primogênito. Isso mesmo. Que legal. Conta um pouquinho mais pra gente essa história do Seu Bahia. Eu sei que ele tem envolvimento com futebol, não é? Muito interessante, uma coisa meio familiar. Como é que é essa história? Cara, velho, toda a minha família tá em volta do esporte, né? Querendo ou não. O meu avô materno, que é o Seu Bahia, o Valdemar, ele faleceu, infelizmente, aqui em agosto, mas o meu avô, ele já morou em vários lugares e tudo que ele conseguiu na carreira profissional dele veio a partir do esporte, né? Ele vem de uma família ali, ele tinha uns 16 irmãos e irmãs ali, e ele jogava futebol profissionalmente, conseguiu jogar pelo Guarani, ele mais alguns irmãos dele também jogaram no Guarani. Qual que é o rival do Guarani? É uma boa pergunta. Ponte Preta, o pessoal da Ponte Preta, nós temos aqui, ó, no sangue dele corre alguém que jogou no Guarani, que bacana isso, mas continua, não quis te atrapalhar. Ok. E daí, cara, tudo desde pequeno era muito sobre esporte, meu pai também professor de educação física, então a gente estava envolto no esporte desde pequeno, e o meu avô é o cara que eu acho que, de certo modo, me colocou no caminho que eu tô hoje. Foi um cara muito trabalhador. Desde sempre, ele participou muito da minha criação, porque meus pais estudavam, faziam faculdade em outras cidades, então eu ficava muito com os meus avós. Meu avô era eletricista e ele conseguiu o trabalho de mexer com telefonia na época, graças ao futebol, porque, bem, os times não conseguiam pagar muito bem, principalmente nessas divisões mais baixas, a galera, então eles davam um emprego para contratar a pessoa. E daí meu avô aprendeu telefonia, eu cresci nesse ambiente dele mexendo com eletricidade, mexendo com telefone principalmente, e aí acabei pegando algum gosto ali por tecnologia de forma por osmose ali, mais ou menos. Que legal, os exemplos, né? Então, exatamente. Teu avô teve um papel fundamental. Olha como os exemplos, os bons exemplos, eles são fundamentais. Eu gosto de pensar que todo investidor, toda liderança da V4 Company, mesmo que não seja liderança, nós exercemos algum tipo de influência sobre as outras pessoas. E essa influência para que
o mundo da V4, o mundo que não é o mundo V4 seja melhor, ela deveria ser positiva. Exatamente. Ela deveria ser positiva. Hoje nós temos o Lucas Mazei aqui, é sócio da Qualico, faz um trabalho excelente aí. Workforce Management está circulando com ele. Nós temos também, qual outras iniciativas vocês criaram lá na Qualico, que eu sei que você encabeçou? Perfeitamente. A gente encabeçou ali primeiro toda a criação do time de dados lá. A gente participou inclusive de algumas coisas com a Matriz lá no começo da jornada. Eu estou há 4 anos na Qualico. Então, eu lembro até que no meu primeiro ano de V4 ali, quando eu estava em 2021, eu cheguei a participar de algumas iniciativas com a Matriz ali para integrações do time de vendas, junto com alguns outros investidores de tecnologia. A gente estruturou muito esse produto de dados lá, tanto que eu acabei virando, eu acho que no meu primeiro para o segundo ano, um dos mentores na parte de formação de franqueados. Na parte de dados, eu substituía o Igor às vezes, daí depois o Igor começou a me substituir quando começou a ficar mais pesado para mim. E aí, ali no final de 2022, eu apresentei um plano para o Quali para a gente começar a estruturar uma área mais focada em plataforma, em produtos de desenvolvimento mesmo dentro da unidade. Então, eu formei uma pessoa para ficar ali no meu lugar em dados como um gestor e comecei a formar um time de desenvolvedores. Criei lá o Mindforge primeiro, que foi a nossa plataforma muito bom. de educação. E depois a gente começou a criar o FWO ali no finalzinho de 2023 para dar o play ali no começo de 2024, que é a nossa ferramenta de gestão da operação hoje. Toda a jornada do cliente passa ali por dentro. A gente integrou com o eKite, começou a fazer gestão do SLA, integrou muita coisa de IA dentro da jornada do cliente para garantir que a gente seja mais ativo nas tratativas, nas oportunidades de monetização e, cara, toda essa questão de estruturação de processos seja o mais fluido possível. Que fantástico. Ó. Nós falamos um pouquinho sobre, brevemente, né, quem é Lucas Mazei, quais foram algumas influências, demos uma pincelada agora sobre o que ele fez na unidade. Eu vou voltar nesse assunto, porque eu quero retornar no ponto de vista do esporte. Legal. Tá? Que foi e é fundamental na sua vida, né? Os aspectos do PIF, eu sempre trago aqui, sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. O esporte, ele atua nos 4, em especial no físico e também no emocional, ele é fundamental. E eu sei que você gosta de um esporte em específico que são, além de praticar musculação, tudo, lutas. Exatamente. Me fala um pouquinho, o que você acompanha, o que está acontecendo no mundo das lutas? Eu conheço, por exemplo, estou sendo impactado pelo Poatan lá, que entra vestido lá com um índio e toca uma flecha e arrebenta todo mundo. Acho super bacana o Brasil no topo, né? Mas o que está acontecendo no mundo da luta aí de mais recente que você gosta de acompanhar? Cara, tem muita coisa para falar a verdade, né? O UFC acontece quase todo sábado, é o canal que eu mais assisto, assim, né? Luta, sábado à noite é quase sagrado para mim. Eu tenho que ver o UFC, minha esposa Hoje de noite disso. vai ter? Hoje, acredito que não vai ter. Que tá chegando nos últimos sábados do ano, tem alguns sábados que não tem evento. Uhum. Mas tem o Poatan, que se tornou aí uma grande estrela, né? E a gente também tem o John Jones, toda a saga que tá acontecendo. Ele defendeu o cinturão dele agora faz pouco tempo, no mês passado. E agora tá uma disputa. Muita gente quer que o Poatan suba e lute nos pesos pesados contra ele. Eles não são do mesmo tier, assim? Não, o Poatan é da categoria dos meio pesados e o John Jones dos pesados. Interessante. Se eu bem me lembro, você tinha me falado uma vez, quando eu fui... Aí uma dica para todo mundo headquarter, especialmente. Eu fiz uma imersão em 2023, salvo o melhor juízo, na unidade do Quali. Fui lá para Sinop, passei uma semana lá com o pessoal, foi esclarecedor, foi muito bom. Foi um divisor de águas positivo na minha carreira, na minha caminhada aqui da V4 Company. Eu lembro que você tinha me falado que, salvo o melhor juízo, uma das suas referências no mundo da luta é o John Jones, correto? Isso. Porque ele é avassalador, pelo que eu lembro. E falando do Poatan, ele trabalhava numa borracharia, né? Para você ver, é isso mesmo. A história dele, ele começou ali, ele tinha problemas com alcoolismo, chegou no fundo do poço, assim, e o esporte, né? Ele começou um pouco mais velho, se eu não me engano, foi ali na casa dos 20 e poucos anos que ele começou no kickboxing. Ele se descobriu e foi uma das maneiras para ele se livrar desse vício que ele tinha. No começo da carreira, bacana. Ele tinha o alcoolismo ainda, mas conforme o tempo foi passando, a alta performance foi cobrando, ele perdeu esse vício. Olha, como a alta performance no esporte, ou qualquer que seja o tipo de alta performance, ela acaba
fazendo excelentes coisas na nossa vida, né? E você pratica alguma luta, Mazei? Pratico. Qual? Hoje eu pratico principalmente Muay Thai. Eu já tenho aí quase uns 5, 6 anos de Muay Thai já. E também já estou há 2 anos ali no Jiu-Jitsu. Eu tive uns probleminhas no caminho ali de lesão, mas sigo firme aí. Ano que vem Acontece. tudo vai dar certo. Eu vou pegar minha faixa azul finalmente. Faixa azul, aí eu não sou 100% um conhecedor no jiu-jitsu ou nas duas lutas? No Ou Jiu-Jitsu. No jiu-jitsu. No Muay Thai eu já tô ali na minha quinta, sexta graduação, nem lembro mais. Que é o azul claro. O sistema do Muay Thai é um pouco mais descentralizado, então dependendo de onde você tá, muda um pouco as cores. Mas ali é a quinta graduação que eu tô, acredito. Que bacana. E o esporte tem um impacto fundamental na sua vida, desde a determinação de onde você está hoje, Exato. levando em consideração também como é o seu modelo mental. Como é que você eventualmente consegue identificar que coisas que você passa no esporte, praticando uma luta e tal, você consegue trazer isso para o mundo corporativo? Tem alguma relação? O que você consegue utilizar de um mundo para o outro? Cara, perfeito. Tem uma coisa que eu falo muito pra galera que eu lidero principalmente, que é a competição saudável. Porque o que acontece às vezes quando a gente está falando de competitividade? Da gente não querer dar as mesmas ferramentas para os nossos competidores para, cara, a gente ter uma vantagem competitiva. Só que o que acontece no contexto de unidade ou de rede, que é algo que eu sempre tentei trazer, sempre que um franqueado me puxa para conversar de alguma coisa. Eu quero ser o melhor, é sempre a minha motivação, eu quero ser o melhor no que eu faço, mas eu não deixo de dar ajuda para quem precisa dentro das áreas que eu tô ali na frente. Então, por exemplo, sempre que um franqueado vem atrás de mim e vem perguntar o que a gente está fazendo a nível de dados, a nível de tecnologia, ferramentas e tudo mais, eu abro 100% do jogo. Porque eu acho que a melhor competição é quando a gente está, cara, levando o ecossistema junto com a gente. E isso foi algo que eu descobri lá atrás, né? A gente competia muito, eu joguei futebol, futsal, vôlei, basquete, e dentro do time a gente competia muito. Mas o negócio era, cara, todo mundo tá treinando junto, todo mundo tá no mesmo jogo, então todo mundo tem que crescer. Para eu ser o melhor, a galera que tá comigo tem que ser o melhor também. Então eu sempre pensei muito nisso no contexto da unidade, do meu time, dos outros times que também se suportam comigo e também no contexto da rede. Eu nunca guardei nada para mim, eu sempre tentei ser o máximo transparente com a galera sobre isso. Isso é muito bacana. Que aula, hein, Mazei? Eu realmente já ouvi de várias pessoas, vários investidores de outras franquias dizendo, poxa, tecnologia, todas as vezes eu busquei o Mazei me ajudou, porque nós somos uma entidade só, single entity. O Mazei está dando uma aula aqui de como se portar, nós não competimos entre nós. Nós até podemos competir de uma maneira saudável, né? Para incentivar o investidor, mas entre nós somos uma entidade só. Se eu tenho conhecimento, a minha obrigação é olhar para o meu colega do lado, o investidor, e deixa eu te ajudar aqui. Exatamente. Isso faz diferença, não faz? Faz muita diferença. Que bacana. Você deixou a gente saber também na conversa anterior que você preparou alguém, né, um liderado seu, para assumir uma cadeira que você estava ocupando naquele momento, um mandato. Exatamente. Né? Isso se chama no mundo dos recursos humanos de sucessão. Né? A sucessão é um aspecto, às vezes, negligenciado. Ou às vezes não é nem negligenciado. Às vezes o líder ele tem medo. Assim, ó, rapaz, se eu ensinar o que eu sei de verdade, se eu passar os atalhos para essa pessoa aqui que eu sei que é muito boa, essa pessoa vai me substituir e eu vou perder meu posto. O que você pensa sobre isso? Cara, o plano de sucessão é a única coisa que garante que a gente vai fazer algo a mais dentro de uma carreira executiva. Isso é inquestionável. Eu costumo brincar com a galera, né? E até meu recado, assim, para você que está querendo crescer dentro da sua unidade, dentro da rede e por aí vai, que é seja substituível. Mas o que eu quero dizer com seja substituível, né? Cara, você tem que treinar as pessoas para conseguirem fazer todas as coisas que você está fazendo hoje, para que você consiga fazer coisas diferentes. Se você fica lá figurando conhecimento, que é a pior coisa que existe, você nunca vai conseguir crescer na carreira. Porque, cara, o seu time não faz nada sem você. A gente não pode ser aquele super-herói dentro da nossa equipe, né? Então, cara, é uma coisa que eu sempre tentei fazer. Lá atrás, no time de dados, eu trouxe alguém para ser o PO ali e, cara, eu fui preparando essa pessoa ao longo de 6, 7 meses para ele se tornar um líder dentro do time. Quando ele se tornou um líder, eu peguei e falei, agora eu tô tranquilo, eu posso vir para essa próxima iniciativa e me desvinculei ali do time de dados. Apesar de participar tecnicamente do que eles fazem, eu não sou mais o líder direto deles.
Então eu converso, às vezes faço um one-on-one, mas agora eu tenho um líder direto. E agora estou fazendo a mesma coisa para outra área da empresa, que é a parte CRM, que caiu na minha mão também ao longo desse ano. E eu estou preparando a pessoa que em algum momento, cara, vai ser o líder daquele time. Que coisa maravilhosa. Isso é música, Mazei. Meus ouvidos, óbvio. Você escutou o que o Mazei falou? É obrigação. Se você tem o privilégio de estar num cargo de liderança, vamos lá, contextualizando, o privilégio escolheu estar em um cargo de liderança, porque estar em um cargo técnico também é uma escolha e também é um privilégio. Mas se você, num cargo técnico na carreira em Y, né, escolheu não ter pessoas para gerenciar, uma pessoa técnica, fantástico, mesmo peso. Se você tem o privilégio de estar num cargo de liderança, o seu papel principal, um dos seus papéis principais é ser, como o Mazei colocou aqui, sócio da Qualico, maior unidade da rede franqueada V4 Company, ser substituível. Você não consegue crescer se tiver a mentalidade de eu vou reter todo o conhecimento, não vou preparar ninguém. E me diz, Mazei, quais são alguns aspectos, né, quando nós falamos de tecnologia efetivamente, de hard skill, tá? Aspectos de hard skill, e também, agora a nova nomenclatura, a nomenclatura correta, em vez de soft skills, chama people skills. Tem nenhum problema de chamar de soft skills, né? Mas o mundo RH e o mundo corporativo tem chamado mais de people skills. Você consegue, do mundo de tecnologia, ver alguns pontos, dizer pra gente alguns pontos que você analisa, que você olha para eventuais futuras lideranças, pessoas que tu identifica que tem um potencial de hard skills. Eu sei que existem diversas áreas que os hard skills eles mudam, né? E de people skills, a gente pode começar com people skills e depois você pode escolher uma área e falar assim, ó, de hard skills nessa área, seja dados, por exemplo, eu acho que essas aqui são bem importantes. Perfeito. Em people skills, eu acho que entra muito essa questão que eu falei agora há pouco do plano de sucessão. Então, você tem que entender que tudo que você faz, seja técnico ou de liderança, tem que ser, de alguma forma, documentado e replicável. Então, você não pode fazer um projeto que ele vai ter o fim em si mesmo. Ele tem que, de alguma forma, ou gerar dados, ou gerar documentos que outras pessoas possam utilizar. E a nível de technical skills, cara, tudo precisa de IA agora. Então, seja lá qual área você esteja, você tem que entender como que os avanços que estão ocorrendo aí nos últimos anos estão impactando aquela área, né? Eu trabalhei com IA lá em 2017 e eu não imaginava naquela época que ia estar da forma como está hoje. O avanço foi muito rápido, assim. Então, seja lá a área que você está trabalhando, use muita IA e também pegue mentoria, principalmente dentro da rede. Então, veja o que outras pessoas que estão há mais tempo fazendo o que você está fazendo já fizeram e, cara, vá cortando caminhos. Que bacana. Vamos aprofundar um pouquinho sobre IA, que é uma revolução, eu creio que majoritariamente todo mundo conhece sobre ChatGPT aqui, né? Básico, arroz com feijão, o cara lá digita um prompt bem elaborado, dá respostas. Você tem alguma outra? Eu tenho até aqui salvo no meu computador que me indicaram esses dias, um tal de Claude. Legal. Acho que se fala assim. Né? Tal de Claude diz que é talvez um pouquinho mais avançado que o ChatGPT, de alguma forma. Você tem alguma outra coisa que você poderia, talvez, isso aqui é legal em se tratando de inteligência artificial? Não estou pedindo uma dica, mas algo que você olha, talvez até um ajuste no próprio ChatGPT que fez diferença, algum tipo de prompt. Consegue nos ajudar nessa? Perfeito. Tem uma coisa, principalmente para a galera de tech agora, essa mensagem aqui. Na frente de IA, você não tem que ser o centralizador do conhecimento técnico sobre aquilo. Como que a gente conseguiu alcançar um leverage maior lá dentro da unidade com essa tecnologia? Excelente termo. A gente conseguiu alcançar, por exemplo, IA dentro do time de vendas, na escala de qualificação, de fechamento, dentro de people, para os testes técnicos, as entrevistas, dentro de CS, para a parte de tratativa e por aí vai. Por quê? Porque eu simplesmente peguei e treinei todas as pessoas que estavam ao meu redor dentro das tecnologias para criarem agentes, que é onde o valor que, seja a cloud, seja a OpenAI ou qualquer outra IA, vai entregar mais valor. Então, além de utilizar os prompts da forma que normalmente você utiliza, lá dentro do ChatGPT, por exemplo, você consegue criar agentes específicos. Então, você vai subir documentos, vai preparar um prompt que vai guiar o raciocínio dele e, a partir daquilo, você vai conseguir gerar muito mais valor para áreas específicas dentro do que você está fazendo. Então, eu treinei a galera ali da alta gestão para fazer esses prompts e a gente conseguiu, cara, ao longo de uns 3 meses, implementar IA em muita coisa dentro da unidade e depois é só processo de iteração. Então, cara, crie agentes.
no final do dia é basicamente isso. Que legal. Essa criação de agentes ela é fundamental para conseguir ter melhores respostas dentro do nosso contexto também, né? Exatamente. É fundamental. Poxa, que baita dica. Sei que um monte de gente que vai nos assistir vai aplicar e vai pesquisar, né? Como criar agentes dentro da IA. Né? E existem diversas formas. Essa foi uma dica de ouro. Tenho certeza que o pessoal vai... E eu também, né? Vou aplicar cada vez mais aí. Lucas Mazei, sócio da Qualico. E falando em sócio, eu quero que tu conte pra gente, que eu sei que o pessoal fica assim, poxa, como que ele se tornou sócio da maior unidade? Como é que esse caminho aconteceu? Como é que chegou a notícia para você da sociedade? Contextualiza, porque isso é muito importante. Esse podcast que está aqui olha também para isso, é The Partnership, né? A sociedade. Conta pra gente como é que isso aconteceu, Mazei. Perfeito. Cara, eu entrei, até dando um passo para trás, né, sobre a minha entrada ali. Eu entrei lá no final de 2020 ali na Qualico. Foi, cara, para mim, um ponto de virada na minha vida. Eu tava entre continuar na empresa que eu estava, que eu não tinha um plano de carreira muito claro, eu teria que me mudar de cidade, eu trabalhava home office, tinha que ir para Piracicaba, e também estava com um mestrado engatilhado para fazer. E aí um colega meu me falou da V4, que ele estava trabalhando há um tempo, tá? E um dia o Gabriel Menegatti, lá, que é um dos meus sócios... Salve, Menegatti! Me chamou para ir lá na unidade conhecer o Vinícius Colli. E aí, cara, não teve jeito. Eu conversei com o Colli me vendeu uma visão, né? Que, cara, ainda não existia aquilo que o Colli me mostrou. Mas ele acreditava tanto, era tão claro na cabeça dele, que eu consegui enxergar aquilo. E a transparência da empresa em mostrar os números, mostrar, cara, o impacto que a gente estava conseguindo gerar com o que estava sendo feito, né? O que a galera fazia na época me encantou. Eu entrei na unidade ali com a ideia de, cara, organizar o setor de dados. Só que daí quando eu cheguei, tinha muita coisa em planilha, os processos ainda não estavam num sistema centralizado, de uma forma assim, e o Colli me direcionou para clonar um pouco dos processos da matriz, que na época era no Pipefy. Então a gente pegou mais ou menos a ideia da central de projetos, o fiscal, eu nem lembro com quem na época, entendi como aconteciam os processos na matriz, e eu estruturei o Pipefy da unidade para a gente começar a acompanhar os principais processos que a gente precisava ali no começo e, cara, gerar os dados que a gente precisava para fazer as análises que o Colli queria ver. Então, eu estruturei esses processos no começo, ao mesmo tempo que comecei a ensinar BI para mais 2 pessoas na operação. Só que o que aconteceu ao longo do próximo ano, né? Eu não parei ali naquela parte de estruturar os processos iniciais junto com o Vinícius e ensinar aquela galera. Eu comecei a abrir o escopo e olhar para tudo que tinha na empresa para ajudar, tudo que podia ser feito. Então, foi uma época que o trabalho ali do cientista, né, que a gente chamava na época, era um escopo muito grande e acabava que o trabalho do tech também era um escopo muito grande. Então, eu ajudei a estruturar várias coisas ali a 4, 5 mãos junto com os outros sócios da unidade. E eu acho que ter essa visão de quais são os problemas da unidade que eu conseguia atacar e realmente ter um plano de ação e executar isso, foi o que me levou a ser sócio. Porque eu estruturei todas essas coisas, ajudei com insights, ajudei com a própria operação daquilo, e aí veio a sociedade, e depois da sociedade, cara, começou... O trabalho continuou, né? A gente fala ali que depois que vira sócio, só aumenta a responsabilidade. O resto continua, cara. É a mesma garra que a gente tem que ter, é a mesma vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, depois que me tornei sócio também, foi a mesma coisa. Tanto que eu falei aqui de processo de people, de comercial, tem processos financeiros automatizados, então o trabalho não para. E essa visão geral, sair do nosso micromundo ali do que a gente está fazendo, é essencial para a gente ter todo o contexto necessário para realmente ser um sócio e gerar valor dentro do negócio que a gente está tocando e ajudando a construir. Que baita história. E assim, você já deu várias dicas fantásticas, muito guidance para quem ainda não é sócio de uma unidade, para quem ainda não é sócio do Headquarter, não é sócio da V4. Mas eu quero te perguntar especificamente, para alguém que está nos assistindo agora, tá? Não efetivamente agora, né? Mas quem está assistindo agora e deseja se tornar sócio, quero que deixe uma mensagem para quem está assistindo, um conselho. O que essa pessoa deveria fazer, perseguir, por exemplo? Qual o modelo mental? A primeira coisa, assim, é essa de olhar para você e entender. Eu gosto de ser bem absurdo, às vezes, nas explicações. Bora. E, assim, cara, primeiro, o valor que está gerando
o que você faz hoje gera valor? Se a resposta for sim, pensa assim, se eu morresse hoje, o que eu faço na unidade ia acabar de alguma forma? E, cara, se a resposta for sim, é seguir aquele caminho de conseguir tornar as coisas substituíveis. Então, se você é muito técnico e essa habilidade técnica que gera muito valor na unidade vai deixar de existir se você sumir, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar pessoas. É treinar pessoas, documentar, ensinar e gerar mais valor ainda com o que você faz, né? E a segunda coisa é sempre lembrar disso. O problema principal que a gente tem sempre nas empresas está relacionado às pessoas, né? Porque tem uma frase assim que sozinho a gente vai mais rápido, só que juntos a gente vai mais longe. Então é sempre olhar para todos os seus pares. Se você tá sempre com o ego ali pensando, cara, como que eu posso ser sócio, como que eu vou ser o melhor, como que eu não sei o quê, você pode até conseguir, mas, cara, você não vai mais longe que os outros, você vai cair em algum momento da jornada. Porque a gente só consegue ir longe, só consegue fazer coisas grandiosas quando a gente está formando pessoas que vão estar junto com a gente nessa jornada. Ninguém chega sozinho na sociedade, né? Ou se chega, não dura muito tempo. Pelo menos é o que eu sempre vi na minha jornada dentro da unidade. Todo mundo que se destacou muito individualmente, em algum momento virou sócio, acabou que em algum momento, cara, a gente descobriu que aquele cara não era um sócio. E aí não deu certo. Que mentalidade fantástica. Que aula que nós estamos tendo aqui nesse episódio do The Partnership. Olha, encantador a mentalidade de Mazei, como ele transmite esse conhecimento. E assim, contar uma história simples para vocês. Eu tenho já falei dele aqui nesse podcast, meu melhor amigo se chama Marlon Yuhen. A propósito, ele é sócio da V4. Né? O Marlon que você conhece, próximo dele, né? Então já trocou bastante informação com ele. E Mazei, certa feita eu conversava com ele na V4 Company, né? Nós temos a oportunidade, o privilégio de trabalhar juntos. E falava, Marlon, poxa, você é um cara de tech, tem tanto conhecimento, você podia reverberar esse conhecimento, conversar com as pessoas, ensinar. Ele vira para mim e fala o seguinte, Jonathan, eu sou um cara de tech, cara. Meu negócio é codar. Eu não sou tão bom assim explicando e falando as coisas. Eu falei, rapaz, é verdade. É código. Como é que você pega esse desafio, Mazei, em ensinar? Porque você é um cara multiarticulado. Tô vendo aqui, pô, fantástico. Mas agora falando de um aspecto um pouquinho mais técnico de tecnologia, eu percebo que, de maneira geral, o pessoal da Qualico, os investidores da Qualico, são extremamente aplicados em estudo. São extremamente aplicados em frameworks, em buscar conhecimento, aplicar método validado. Olha, passamos de uma imersão agora, 4 dias com eles. Eu já tinha feito uma imersão na unidade, já conheço de muito tempo. Aplica um método validado. Isso é bastante importante, tenho certeza que foi um ponto-chave, é um ponto-chave perene na unidade. E você, como técnico, como liderança da área de tecnologia, que é exemplo para um monte de gente na rede V4 Company, em disseminar o conhecimento. O que você utiliza, assim? É um RFC? Qual que é uma metodologia? Ou, Jonathan, para mim o simples funciona. Eu abro um Word, escrevo ali, deixo registrado. Como é que você documenta isso? Eu sei que existem passos para tecnologia especificamente para documentação, passos específicos, mas alguns procedimentos. O que você gosta de utilizar e aconselha, galera? Boa. Cara, realmente, para as pessoas que são técnicas que estão vendo, provavelmente tem essa dificuldade. Eu sempre tive essa dificuldade também de como que eu traduzo as coisas que para mim às vezes é muito claro para a galera que não é técnica. Às vezes a gente chega, vai fazer uma conversa, o Eric às vezes pega, olha para mim e fala, o que você está falando? e aí a gente tem que pegar e traduzir isso de uma forma que faça sentido, porque se a gente também tem ideias mirabolantes e não consegue fazer sentido para as pessoas, a gente não consegue executá-las, né? Mas o que eu gosto de fazer, além, é claro, ali de no estudo sempre estar anotando, é, cara, ensinar as pessoas. E aí, como que eu faço isso aqui? A maneira mais fácil de eu conseguir saber se um conhecimento que eu tenho eu vou conseguir transmitir para alguém é abrindo um PPT e tentando fazer um PPT daquilo. Porque quando você vai, cara, desenhar num PPT as coisas, se você ainda não entendeu alguma coisa ou se você ainda tá, cara, não conseguiu pensar numa maneira de transmitir, é naquele exercício que você consegue. E aí eu não tenho muita metodologia, eu vou na forma mais simples possível, que é, cara, não tô achando a forma mais fácil. Tipo, escrevi, e daí eu li e não fez sentido, daí eu dou uma revisada,
vejo. Isso aconteceu muito, por exemplo, agora no final do ano, com o livro Team Topologies. Foi um livro que eu li, eu acho que lá no meio do ano passado. Eu fiz muitas mudanças no meu time baseado no livro, né? Na época, o time de dados e dev ali estava junto ainda, eu estava incubando o time e eu descobri várias coisas ali sobre a melhor forma de fazer a gestão disso. E aí, esse ano, a gente aplicou a metodologia dentro do planejamento da unidade. E aí, quando o Colli falou, cara, ó, a gente vai aplicar o Team Topology, ser o cara que mais leu e aplicou, dá uma aula pra galera. Eu comecei a fazer o PPT e daí eu falei, velho, isso aqui que eu ia falar não tá fazendo muito sentido. Eu tive que pegar o livro de novo, daí eu descobri que tinha muita coisa que eu ainda não sabia sobre a metodologia e foi a forma. Que é exatamente aquilo, né? O Figueiredo fala muito disso. Você aprende muito ensinando as coisas. As duas melhores formas, né? Aplicando e ensinando. Então, eu sempre tento pegar as coisas que eu estou estudando ali no meu contexto pessoal, quando eu estou, seja na pós que eu faço, seja no dia a dia ali, no Reforge, no Medium, com artigos, eu tento, cara, as soon as possible, preparar um PPT para ensinar o time. É a melhor forma de fixar e garantir que o conhecimento que eu estou colocando para dentro vai ser útil, né? Não vai ser aquela gordura mental. E Exato. sim algo que, cara, vai ser os músculos mentais, né? Exato. Olha só. Mas ei, eu não sou uma liderança. E eu gosto de estudar. Pô, eu vou preparar um PPT, eu vou apresentar para quem? Vou te dar um exemplo. Que eu já fiz e ainda faço bastante quando eu estudo. Pô, às vezes eu apresento para minha esposa. Vem cá, Luana, deixa eu apresentar para ti esse troço aqui que eu acabei de estudar. Às vezes eu me gravo apresentando para ver se tá salvo. Eu vou montar porque isso fixa o conhecimento. Você acredita nisso também? Exatamente. Funciona, eu né? acredito. Eu já fiz muito isso também. Quando eu tenho dúvida de proposta, por exemplo, em algumas vezes que eu participei de negociação com cliente, cara, fazia, gravava, daí olhava, pô, ficou estranho. Daí você vai iterando ali o processo até que fique algo bom mesmo. Você já participou de negociação com cliente? Conta mais. Como é que é essa imersão? Como é que esse tipo de coisa aconteceu? Cara, quando tem alguma coisa muito tecnológica, às vezes eu participo também das negociações. Eu posso citar nomes? 100%. Aqui é o nosso 100%? podcast. Um exemplo disso foi, por exemplo, quando o Eric e eu viemos para cá, eu acho que foi no ano passado já estou perdendo as datas, para fazer uma proposta para Mastercard. Infelizmente, acabou não passando ali a proposta, mas foi uma das vezes que eu precisei, cara, a gente não tinha ciência se a reunião presencial ia ser em português ou em inglês, e a gente estava trazendo vários cases ali do que a gente fez na XP, do que a gente fez na Smart Fit. Na Smart Fit, mais especificamente, foi uma atuação que eu tive ali muito hands-on, junto com o Nunes na época, inclusive. Rafa Nunes? Exatamente. Olha aí. O grande. Na parte de CRM, vendas ali e dados, né? Então, cara, a gente juntou tudo aquilo no PPT e eu tava com, cara, ia ir no headquarter da Mastercard aqui para apresentar uma proposta junto com o Eric e o Denner e a Thaís na época ali. Então, foi uma das coisas que eu tive que parar um pouco, praticar e para conseguir chegar lá e não morder a língua. Um elemento que eu pude identificar aqui, conversando contigo, Mazei, é um elemento super fundamental. Eu participei de uma palestra do Bernardinho, de uma imersão de gestão de pessoas, e o Bernardinho ele é conhecido por ter sido multicampeão no vôlei, a referência mundial, e também por algumas outras coisas, mas também em especial por treinar a exaustão o seu time. Por ser um cara disciplinado demais pelo treino. E ele fala que nós temos que ser apaixonados. Nós temos que ser enlouquecidos por uma coisa: treino. Tem que treinar. Tem que treinar, repetição, repetição. A repetição vai levar à perfeição. E você acabou de me dizer a perfectibilização disso. Pô, eu tinha que ir na Mastercard. Eu, Lucas Mazei, sou sócio da maior unidade, sou liderança de tecnologia. Algumas pessoas poderiam fazer o quê? Ah, não, eu já sei tudo. Não preciso escrever, não preciso treinar aqui. Humildade intelectual, né? Humildade intelectual, essa é a palavra, eu acho. E isso é, inclusive, algo que garante que em qualquer lugar você vai aprender alguma coisa. Porque quando a gente não tem essa humildade intelectual, acaba que, às vezes, numa conversa perdida, que a gente acha que, cara, pô, essa galera tá abaixo de mim, eu não tenho nada a aprender desse pessoal. Ali, às vezes, sai um insight que poderia virar o jogo da sua unidade, da rede V4, e, cara, a gente perde. Então, humildade intelectual é uma das coisas que eu mais gosto de praticar. É sempre, cara, não olhar para tudo que eu tenho, mas para tudo que eu ainda posso aprender. Tem uma coisa sobre a humildade intelectual que
Quando a galera nova do meu time faz ali um LT3, LT4, eu gosto de dar um TED sobre senioridade, que é o efeito Dunning-Kruger. Você já ouviu falar? Já ouvi, mas quero ouvir de você. Conta pra gente. Cara, isso daí é muito sensacional, porque quando você vai analisar o estudo, você fala, cara, eu já passei por isso. Ou se você não passou, você provavelmente vai passar. Que foi o quê? Uma pesquisa que pegou um monte de galera numa universidade e perguntou para eles, pô, qual vai ser a sua performance no teste? E aí depois aplicou o teste com as pessoas. E o que aconteceu? As pessoas que mais achavam que iam bem não foram as que performaram melhor nos testes. Ou seja, quem tem uma alta percepção de si, normalmente não está vendo alguma coisa. A galera que tinha uma percepção menor acabava que teve uma performance maior. E isso acontece muito na carreira, né? Quando a gente é júnior, por exemplo, a gente tem, cara, uma curva de aprendizado muito acelerada. A gente aprende muita coisa, porque a gente não sabia de nada. E o que acontece com isso? A gente normalmente chega num momento que a gente acha que sabe tudo. E esse é o grande problema. E é por isso que eu faço normalmente ali com 3, 4 meses de lifetime do investidor novo. Porque daí é para ele entender, cara, não é que você sabe de tudo. É que você ainda nem sabe o que você não sabe. E esse que é o grande problema, né? Então, eu costumo chamar ali, quando eu mostro o gráfico de curva da humildade, que é quando você passa ali provavelmente de pleno para sênior, né? Porque o pleno é o cara que mais tem isso de achar que é sênior, mas quando você passa de pleno para sênior, é o momento que você percebe que você não sabe de tudo, tem muita coisa para você aprender. E é nesse momento da curva de humildade intelectual ali que você tem ao longo do tempo, que é quando sua autopercepção está menor do que a sua performance real, é no momento que você mais aprende, cara. E todas as pessoas top performers dentro da unidade, eu percebi isso, que eles às vezes tinham uma autopercepção menor do que a percepção das pessoas em volta deles. A pegar o Menegatti, por exemplo. O Menegatti fala que não sabe nada de tráfego. E aí... Se ele não sabe, quem sabe? Exatamente. Que bacana, que bacana. Fantástico. Aulas aqui sobre humildade intelectual, autopercepção. Poxa, Lucas Mazei agregando demais para esse episódio do The Partnership. Tenho certeza que todo mundo que assistir e escutar vai sair revigorado, vai sair com vários insights aqui para a sua trajetória, não somente profissional, é tudo uma coisa só, mas para a sua vida, né, de maneira geral. Muito bom conversar contigo, Mazei. E tem um ponto aqui que eu sei que você observa muito, eu observo muito, isso é amplamente divulgado nos times que você lidera, nos times que você faz parte também, que é a cultura V4 Company. Cultura V4 Company, você, todo mundo que está nos assistindo sabe que é determinante. É um dos esteios da V4 Company. E eu gostaria de te perguntar, Mazei, qual que é um elemento da cultura V4 Company que tu considera único em relação a outras empresas? Né? Quando você olha para a V4 Company, esse elemento aqui, ele é muito bom. Cara, tem muita coisa, né? A cultura da V4 é algo diferente, você pode buscar no mercado. Até um disclaimer antes de eu falar isso. Quando a gente foi na Mastercard, uma das coisas que o pessoal da Mastercard falou para o Eric, para o Denner ali, para mim, foi que a cultura da V4, a forma como as pessoas, cara, vestiam a camisa da empresa, era uma das coisas que eles admiravam na V4. Que legal. Cara, e isso externo para dentro, né? Então, uma das coisas que eu admiro, além desse engajamento da turma, é a busca por excelência compartilhada. Todo mundo tá, cara, louco para crescer a unidade, tá louco pro time de vendas bater as metas, tá louco para, cara, essas coisas acontecerem. Até dentro do time a gente tem algumas rotinas, pô, a gente é dev. Como que a gente vai, cara, ir lá tocar o sino, pá? A gente pegou e criou uma forma de fazer isso. A gente, toda vez que tem uma feature nova que é aprovada, pô, passou por todo o processo, foi documentado, foi testado, foi validado, a galera, na hora que eu aprovo a pull request lá para ir para produção, tem que tocar o sino. Então, cara, essas comemorações, assim, a forma como a gente compartilha os sucessos um do outro dentro da empresa, isso aqui eu acho que é o ponto da cultura, assim, que mais me motiva no dia a dia. Por exemplo, a gente teve na semana passada a nossa Monthly, que a gente anunciou os novos sócios, cara. E toda vez que alguém era anunciado, cara, você via gente chorando, gente batendo, quase quebrando as mesas aqui.
E isso é lindo, cara. Isso é um lugar que, às vezes, no mercado, a gente olha muita competição tóxica dentro da empresa. É uma pessoa querendo passar a perna na outra, cara, muita inveja. E aqui dentro da V4, cara, tá todo mundo em busca da mesma coisa, todo mundo grita go to IPO no final, todo mundo faz o grito de guerra. E, cara, isso aqui é sensacional. Olha, eu assino embaixo, não que eu tenha que assinar embaixo, a cultura da V4 Company nesse aspecto é determinante, é muito bom. O pessoal, a gente grita, pula junto, bate sino, todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Vai ter Assembleia Looking Ahead em breve. Já comprou seu ingresso? Se não comprou, fala com... Se você é franqueado e não comprou, tá errado. Se você é investidor da franquia e ainda não tem seu ingresso, poxa, fala com o seu franqueado, provoca para ir. É um ambiente, quem já foi... Essa vai ser, acho que a minha quarta Looking Ahead, algo assim, quarta ou quinta, quarta possivelmente. É um ambiente transformador estar lá, conviver com aquela energia, com todo mundo indo para o mesmo lugar. Toda vez que eu vou na Looking Ahead, eu me assusto. Eu me assusto com o tamanho da empresa. Porque às vezes eu fico no headquarter, às vezes o Mazei fica dentro da franquia, nós até vamos em outras franquias, circulamos com outras pessoas, mas quando tu vê toda essa potência junta, é uma coisa eletrizante. E tem um parênteses para fazer aqui. A V4 Company não é perfeita. Nenhuma empresa é perfeita. Nenhuma empresa é perfeita. E aqui, eu vou olhar na minha câmera uma focal. Você, investidor, que é aculturado da V4 Company, está nas trincheiras, está batalhando todo dia pelo seu sucesso, pelo sucesso da sua família. Se você tiver ao seu lado um investidor que não compra da mesma briga, que você identifica que é um investidor talvez não tão aculturado. E eu tô com muito carinho essa análise. Não é aquela análise de eu vou ferrar o meu amigo, meu colega investidor. Não é isso. A sua responsabilidade é utilizar o comunique-se. É chamar essa pessoa que está do seu lado, que está na mesma trincheira que você, e ter uma boa conversa. Assim, pô, tia, eu tô vendo aqui, tá todo o time indo até tarde, andando mais uma milha, todo mundo fazendo, e eu tô vendo que você não tá tão motivado. O que está acontecendo? Utilize o comunique-se. Utilize para isso também. Não precisa, no primeiro momento, chegar e falar para o gestor, fulano está aqui. Não. Comunicação clara, direta, comunicação educada. Porque a maioria dos investidores da V4 Company, a esmagadora maioria dos investidores da V4 Company são pessoas que estão no mesmo propósito. E isso causa um bem danado para todo mundo. Vai nos fazer chegar aonde? No IPO. Eu não tenho dúvida disso. É só uma questão de tempo. Exato. Cara, a Assembleia, quando você fala isso, quem não teve a oportunidade na Assembleia, cara, ano que vem, em fevereiro, você tem que estar lá. Imprescindível. Porque, às vezes, no contexto de unidade, eu tô lá na Cole desde que a gente tinha umas 30 pessoas no escritório, no máximo, estourando. Acho que até menos. Era até menos. E, às vezes, você vai pensar ali, não tem ninguém aqui no escritório, tô home office, ou, cara, pouca gente, não tô vendo as coisas andarem, mas quando você chega ali na Assembleia e ver aquela massa de gente, todo mundo doido igual, mano, que pra ser V4 a gente tem que ser um pouquinho doido, né? Tem. Todo mundo doido igual você, cara, aquilo lá é sensacional e te dá o gás, assim, pra, cara, você passar o ano inteiro bem engajado e, cara, em busca do mesmo objetivo. Você vê ali, quantas pessoas deu na Assembleia passada? Mais de 2.000. Mais de 2.000 pessoas gritando Go to IPO, fazendo o grito de guerra da V4. Cara, você vê que você não tá sozinho na jornada e que é realmente só questão de tempo para a gente atingir nossos objetivos e o como é o que a gente está construindo no meio do caminho. Mas o guidance tá fechado já tá 100%. 100% fechado. Acabamos de bater o planejamento tático até 2030. Olha, vai ser uma jornada muito legal. Vai ser uma jornada assim, de grandes desafios, mas com pessoas igual o Mazei, com investidores igual o Mazei, com essa mentalidade, com essa cultura. Não há outra alternativa que não chegar até o IPO com muito sucesso. Mas aí, foi um prazer te receber. Muito bom, você gerou muitíssimo valor e eu quero que você deixe para todos os investidores da V4 Company que vão nos assistir o seu último recado. Qual a mensagem que Lucas Mazei gostaria de deixar eternizada nesse podcast? Porque vai ser eternizado, né? Vai para o YouTube daqui a X anos, décadas, essa gravação ainda vai existir. Qual que é a mensagem? Profundo, hein? Cara, é muita responsabilidade. mas assim, tem um objetivo claro, galera.
quando a gente olha para como que uma empresa atinge seus objetivos, a palavra é alinhamento. Os seus objetivos têm que estar alinhados com os da liderança, que tem que estar alinhado com os da companhia, e busque entender o nosso motivo. E, cara, se você está sem clareza, busque as pessoas que têm clareza para entender isso. Porque isso tudo que a gente está falando aqui começou lá atrás, na cozinha do Denner, né? Na cozinha da casa da mãe do Denner, dona Vannercy Bobson Lippert. Exatamente. E olha só onde a gente está agora, né? Quando o Collie conversou comigo lá em novembro de 2020, ele me vendeu uma coisa que, cara, não existia. E ele acreditava tanto naquilo que eu acreditei também. Eu olhei e falei, cara, se você está falando, isso aí vai acontecer. E não é à toa que hoje a gente é a maior unidade franqueada. Então, tenha clareza dos seus objetivos e, cara, é só buscar o como a gente vai construindo aqui ao longo da jornada, mas o principal é entender como que a V4, onde que ela vai chegar em 2030 e como que isso vai te ajudar, cara, na sua jornada aí a atingir também seus objetivos. Então, a V4 Company a gente fala que é uma plataforma, né? E, cara, eu posso falar por mim mesmo. A V4 Company mudou minha vida. O meu primeiro carro, a minha esposa eu conheci dentro da V4 Company, pra você ter uma ideia. Ela foi num evento e eu conheci ela num evento da V4. Que legal. E, cara, tudo da minha vida, basicamente, aconteceu graças à V4 ali, depois que eu entrei na V4. Então, cara, use a V4, cresça junto com ela e compartilhe, cara, todo o engajamento, toda a emoção com as pessoas que estão do seu lado. Por mais tímido às vezes você seja, eu sou uma pessoa tímida. Às vezes não parece. Mas eu sou um tech clássico na maior parte do tempo. Mas, cara, quando a gente está junto, caminhando para o mesmo objetivo, não tem nada que pode parar a gente. Então, cara, se junte com essas pessoas que estão caminhando para o mesmo objetivo aqui da V4 Company e pode ter certeza que, cara, as coisas vão acontecer. Pode acreditar. Fantástico, que mensagem. Mas aí, aproveita, qual que é o seu Instagram? Mazei_Lucas. Pode seguir lá, pode me puxar. Estou disponível no Slack também para qualquer coisa que vocês precisarem. Às vezes eu demoro ali um dia para responder, mas nunca deixo de revisar tudo e responder. E podem contar comigo, galera. Esse foi o The Partnership by V4, agora com o Lucas Mazei. Um prazer recebê-lo. E você, melhores investidores, que é um investidor top performer da V4 Company, você tem a oportunidade de estar aqui, conversar comigo. Não que seja uma oportunidade de conversar comigo, eventualmente mas deixar a sua história registrada para todo sempre aqui, contar o que você fez, como fez, o que você observa, não observa e deixar uma mensagem positiva para a V4 Company. Eu sou Jonathan Baumgarten, @JPBaumgarten. Foi um prazer conversar com você, Lucas. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia para todo mundo que nos assiste. Tchau, tchau. Até mais.